Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 19, é onde está o nosso tema, que nós vamos terminar hoje. Evangelho São Mateus, capítulo 19, Jesus vai nos fazer voltar ao princípio. 19 de São Mateus, verso de número 3. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, verso de número 3. E então chegaram-se aos pés dele os fariseus, tentando-os, dizendo-lhe: é lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador fez o macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unirá-se à sua mulher e serão dois numa só carne. E assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que ajuntou, não separe Deus, não a separe o homem. E disse eles: então por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la? E disse ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Porque eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. E disse-lhe os seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. E ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunuco que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunuco que foram castrados pelos homens, e há eunuco que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Amém, irmãos? Podemos tomar assento, Deus abençoe. Deixa eu só dar um aviso aqui. É dia 17 de novembro, nós vamos ter aqui o encontro de casais, encontro para casais. E os irmãos estão organizando e o valor da inscrição é R$50. Deve ter uma janta e o valor do trabalho é R$50. Vai ser ministrado pela irmã que toca sanfona, a cantora que toca a sanfona, Tânia Santos. A missionária Tânia é quem vai ministrar esse encontro. Então, os irmãos que quiserem participar do encontro de casais, procurar lá no balcão. A inscrição são R$50. E dia 18 e 19, que vai dar sequência, vai ser um encontro de mulheres. E todas as mulheres devem procurar o balcão para fazer a inscrição, porque o trabalho será só para as mulheres. Tanto os adolescentes como as crianças. Então, está lá também para poder fazer a inscrição no balcão. As irmãs, a inscrição custa R$15. E as mulheres, as crianças, os adolescentes, os juniores e as crianças, R$10. As irmãs, os jovens e os adolescentes, são R$15. Deve procurar lá no balcão, a Wanda está lá. E as irmãs podem participar desse encontro, que começará no dia 17, que vai ser encontro para casais. Isso só casais casados. E são R$50 a inscrição. E no dia 18, dia 19, o trabalho será só com as mulheres. Então você deve procurar o balcão, fazer uma inscrição e você vai fazer parte desse trabalho que vai começar no dia 17 com os casais, 18 e 19 com as mulheres. Tá certo, irmãos? E também sábado agora, nós vamos trabalhar na sede das 8 até as 4, os obreiros. Precisamos de alguns obreiros, para ir, o Mão Laércio está precisando já formar uma comitiva de obreiros para poder dar apoio ao valente de Josué. E nós vamos trabalhar das 8 da manhã até as 4 da tarde, como todos os anos nós fazemos parte. Então as congregações ajudam. O Mão Laércio está pegando o nome dos irmãos para fazermos aí uma caravana para poder trabalharmos na sede no sábado. Amém, irmãos? Nós vamos meditar aqui a palavra do Senhor para terminar esse estudo que nós começamos já há três terça-feiras passadas. Família é o princípio de tudo. O princípio de tudo é a família. Então, hoje eu quero compartilhar com você
nós vamos voltar para trás para cumprir o que Jesus falou, dizendo assim: no princípio não foi assim. No princípio não foi assim. Então nós falamos no primeiro dia sobre divórcio, que é um assunto, é um tabu para se falar de divórcio. Divórcio é um tabu. É um tabu muito grande. Você precisa ser consciente de uma grande verdade. Coloque bem na sua memória. Consciente de uma grande verdade. Divórcio, depois que você tem conhecimento, lógico, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então, ignorância é falta de conhecimento. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas o divórcio tem que ser tratado, os irmãos dizem. Há uma moda, que diz aí, muito grande hoje no meio dos evangélicos, que estão separando assim, né? Separam, largam, casam. Daqui a pouco o pastor já está com outra mulher, daqui a pouco o cantor já está com outro marido, e vai indo assim. No divórcio tem que tomar muito cuidado. Só um sai livre. Guarde isso. Só um sai livre. O outro sai divorciado, entendeu? Você tem que ser ciente disso. Jesus diz assim, ó: o homem separado da sua mulher, e só um recebe a carta de divórcio. E a Bíblia diz que é por causa do adultério ainda, se não tiver como perdoar. Então esse é o caminho. Não é assim: a mulher queimou o feijão, eu não quero mais. Aí dá a carta de divórcio e ele fica bonitão para cá, e ela tá lá. Só um sai livre. E por causa do adultério ainda. Então, foi por isso que os discípulos estão melhor não casar. Entendeu? Jesus falou: melhor não casar. Então, e o mais duro é que esse negócio parece que vai passando assim, irmão, e o pessoal parece que vai ficando meio complicado o negócio, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Então os irmãos que estão ouvindo, tome cuidado. Cuidado que a palavra de Deus é a nossa base para todo o casamento, é a nossa base. Eu vou abrir um parênteses aqui para não chocar com a pregação que eu vou pregar, mas eu vou só abrir um parênteses para comentar um negócio com os irmãos aqui. Os irmãos começam a tomar cuidado com esse negócio de meio de comunicação através de via de internet. Entendeu? Por site, por Facebook, por Instagram, e vai por aí, afora. Toma cuidado com esse negócio. Tem uns irmãos e tem umas irmãs que precisam fazer uma oração para eles se converterem. Porque eles ficam, eles não têm o que fazer. Porque a gente que não tem o que fazer. Fica mandando mensagem para os outros. Você acorda de manhã, já tem um monte de mensagem. Fica assim, pipipi, pipipi, pipipi. Aí vai ela ver, é irmão casado mandando mensagem. Aí você fica olhando o negócio e fala assim: é meio complicado, não é meio complicado o negócio? Então estou avisando os irmãos, tomar cuidado com esse negócio. Manda mensagem para o seu marido e para a sua mulher. E deixa que o marido dos outros cuide da mulher dele. E você deixa que a mulher dos outros cuide dela. Não fica aí lá mandando florzinha, buquê de florzinha. Aí manda buquê de florzinha e as florzinhas ficam piscando assim. Irmão, vigia na terra dos viventes. Vigia. A hora que você pegar uma mulher ciumenta, você vai ver. Ela vai parar você no portão aí. E vai querer que você explique a florzinha que você está mandando lá, assim, piscando assim, ó. Estou avisando a você, estou avisando. Porque esses casos, a Bíblia diz assim: quando você vê a barba do outro pegar fogo, você põe a sua de molho, não é isso? Então estou lá tratando casos e muitos casos. Não é um nem dois não. Casos e muitos casos. Casos e muitos casos. Então, toma cuidado com esse negócio, irmão. Para desse negócio. Para com esse negócio. Para de ficar mandando mensagem para os outros. Para, não, pastor, estou evangelizando. Evangelizando, pega um folheto e vai na rua. Para com esse negócio de ficar com o Facebook, com ficar com Instagram, com ficar com mensagem, tirando foto. Tem gente que tira foto em todo lugar, até no banheiro tira foto. Então para com esse negócio de ficar tirando selfie. Para com esse negócio, irmão. Para que esse negócio não dá lucro a ninguém. A ninguém. Nós não somos os ímpios, nós somos crentes lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E nós temos compromisso com o céu, irmão. Com o céu. Então estou dizendo isso aos irmãos, para os irmãos vigiar com esse negócio de Instagram. Esse negócio de Instagram, os irmãos vigiam. Vigiam. Então,
Eu estou falando e eu sei do que eu estou falando, irmão. E eu sei do que eu estou falando. E tem gente que sabe também do que eu estou falando. Para com esse negócio. E aí eu acabo apagando fogo para não gerar problema. Então para com esse negócio de ficar mandando florzinha, de ficar mandando passarinho cantando para a mulher dos outros. O negócio vai ficar ruim, irmão. Para de ficar mostrando foto, não sei de quando, lá para o marido dos outros que está trabalhando, que esse negócio não vai dar certo. Esse negócio não vai funcionar. Então vocês vigiam. Para com esse negócio de ficar tirando foto. E até porque eu não entendo porque tem gente que fica colocando foto nesse negócio. Eu não entendo isso aí. Acabei de chegar na igreja. Acabei de entrar. Estou jantando. Estou indo para o banheiro. Para que eu quero saber que você está indo no banheiro, você está jantando? Eu não quero saber, irmão. Ajoelhe lá e diga assim, estou orando pelo pastor. Te tira a foto e manda para mim. Entendeu? Então para com esse negócio, que o negócio não vai dar certo. Esse negócio não vai funcionar. Então pare. Nós estamos vivendo o século 21, uma tecnologia tremendamente avançada. Nós temos o direito de usufruir disso, mas isso tem que ser com muito cuidado, com muita vigilância, entendeu? Com muita temperança. Toma muito cuidado com isso, muito cuidado. Se o teu marido tem um celular e você não tem a senha, pega o celular dele e joga no vaso. Porque que casamento que é esse que o marido não pode ter a senha da mulher? E que casamento que é esse que a mulher não pode ter a senha do marido? Que negócio é esse que não pode? Que segredo que tem aí que não pode saber? Então faça um casamento de verdade, meu irmão. Lá nesse negócio aí, pastor, o Facebook da minha mulher é o meu. Se mandar mensagem para ela, irmão, eu já vejo na hora, irmão. Esses dias mandaram chamando ela de linda, eu falei, não, linda é mesmo, que é minha mulher, eu também acho. Mandaram florzinha, achando que era, eu também acho que é linda, pastor. Eu também acho. Aí eu já recebi lá a florzinha, porque mandaram para ela, mandaram para mim. Entendeu? É meu. A conta e o cartão de crédito é o mesmo, é o meu e o dela. Quando ela passa lá que ela comprou um sapato, faz assim, ó, gastou, eu já sei que comprou. Não existe duas contas. Entendeu? E temos dois filhos, um não é dela e o outro é meu. Os dois somos nossos. Os dois somos nossos. Guarde o que eu estou falando a você, guarde. Olha para o seu irmão, diga, você entendeu, irmão, isso aí, entendeu? O pastor não está pregando ainda não, o pastor só está avisando. Agora que eu vou começar a falar, tá certo? Agora eu vou começar a falar, agora eu vou entrar no texto. Tá certo, irmãos? Vamos lá. Eu estou falando isso porque eu estou vendo situações que vocês vão... Coisas tremendas, meu irmão. Coisas tremendas. Eu tenho visto coisas tremendas. Coisas que não dá para entender. Coisas muito tremendas. Vamos lá. Família é a base de tudo. Nós entendemos que antes de Deus formar a família, eu falei há 2 terças atrás, que antes de Deus formar a família, Deus estruturou o homem. Então Deus fez um homem. Colocou o nome dele de Adão. Deus fez o homem. E quando Deus fez um homem, irmão, Deus colocou base nesse homem, estrutura para esse homem suportar. Deus já sabia que a família é uma grande construção, a família é uma grande edificação, que precisava muito peso para poder sustentar essa família. Então o que Deus fez? Deus criou um homem e criou uma mulher, e a Bíblia diz que colocou o homem e a mulher para suportar todo esse peso. Fez o homem uma base e fez uma mulher para ajudar, para poder suportar todo o peso chamado família. Porque família é um peso muito grande. Então, primeira coisa que Deus fez um homem que tinha estrutura e fez uma mulher que tinha estrutura para poder suportar a família. Tá certo? Porque homem e mulher não são família. Pastor, eu casei, agora tenho uma família. Você não tem uma família, você tem uma mulher. Você vai ter uma família quando você tiver filho. Porque enquanto o casal não tem filho, ele não tem família. Ele tem marido e mulher. Família é quando gera os filhos. Então o peso vai vir todo sobre esse casal. Esse homem e essa mulher. Então toda essa base que Deus fez tudo, irmão, para ser sustentado. Então,
tudo que Deus criou foi um homem para sustentar uma família. E Deus criou uma mulher para ajudar esse homem a sustentar essa família. Então Deus não viu, e quando Deus viu que criou o homem, e Deus viu que criou uma mulher que sustentava tudo isso, viu Deus que era bom. Então Deus abençoou o casamento porque Deus viu que era bom. Então tinha um homem que era o Adão que tinha uma estrutura para o casamento, que era um homem que tinha. E qual era a estrutura que Deus deu a esse homem? Deus deu a esse homem uma estrutura básica de que esse homem, ele tinha a palavra de Deus, esse homem conhecia a Deus, esse homem, ele tinha um trabalho, porque Deus deu trabalho para ele, esse homem tinha o cuidado de guardar, ele era guardador, defensor do jardim, da propriedade. Então, esse homem era sacerdote dentro de casa, esse homem é quem ia cuidar dessa família e ele era o supridor. Então Deus, quando viu que esse homem, ele foi colocado no jardim, tinha uma estrutura física mais forte do que a mulher, que esse homem era mais robusto que uma mulher, que esse homem tinha a palavra, Deus deu a palavra dele, que é a palavra de Deus para ele, ser sacerdote na casa. E Deus colocou também ele a condição de trabalhar, porque Deus mandou o homem trabalhar para cuidar da casa. Deu trabalho para o homem, deu o supridor do sustento para o homem. A Bíblia diz assim que então, esse Deus deu para isso, e a Bíblia diz que deu à mulher a incumbência de ajudar esse marido numa missão. Então Deus deu uma missão para o homem e deu a condição da mulher ajudar o homem nesta missão. Então se a mulher não quiser assumir a missão do marido, ela não deve casar. Porque quando ela casar, ela vai ter que assumir a missão do marido, que é cuidar, zelar, guardar a palavra, instruir e ajudar ele a governar. Então, Deus instituiu a família. Daí o resumo que eu trago a você é que esse homem tinha a presença de Deus, ele tinha a imagem de Deus, que ele sabia o que ele queria, ele recebeu a palavra de Deus, recebeu o trabalho e recebeu a incumbência de guardar. Então esse homem é o homem que Deus criou uma base. Então o homem que Deus criou, o primeiro homem que Deus criou, ele sabia quem era. Esse homem sabia quem era. Não era qualquer um homem aí que não sabe nem o que é. Entendeu? Ele sabia quem era. Ele sabia quem era. Ele tinha a presença de Deus. Sabia quem era Deus. Conhecia Deus. Porque se encontrava com ele. Esse homem tinha um trabalho. Esse homem tinha um trabalho. Esse homem que Deus revelou, ele também tinha a incumbência de guardar o jardim. Ele era defensor. E esse homem tinha a palavra de Deus. Ele era sacerdote dentro da casa dele. Então, Deus falou assim, é bom que esse homem não fique sozinho. É bom que esse homem case. Com tudo isso aí, ele tem que casar. E arrumou uma mulher dizendo, ó, esse homem tem tudo isso, e você ajude a ele na missão dele. Então, esse é o homem que Deus encontrou no princípio. E fez uma estrutura para suportar a família. Então, um homem que quando as coisas ficam difíceis, procura a Deus. Um homem que quando vê as coisas ficar complicadas, vai falar com Deus. Um homem que quando vê os filhos, reúne e vai instruir os filhos no caminho que deve andar. Um homem que vai dar exemplo dentro de casa. Um homem que tem amparo, que a mulher vai ter sustento, que vai ter amparo, que vai ter apoio. É esse homem que Deus levantou no princípio. Então a Bíblia diz assim que esse resumo estava lá. A mulher do princípio era Eva, que está lá no livro de 31 do livro de Provérbios. Lá estava a mulher que todo homem gostaria de casar com ela. Eu vou pedir para colocar Provérbios 31, só para você ter uma noção do que é que Deus está falando sobre a mulher de Provérbios 31, que foi revelada pela mãe de um rei, e a mãe desse rei conheceu essa mulher, e ele vai dar lá as instruções sobre Provérbios 31, onde fala sobre a mulher, que é a mãe de Lemuel. Ela vai dar uma instrução para o filho, no capítulo 31, verso 10, ela vai dizer assim, ó, mulher virtuosa, quem achará? Porque não acha em qualquer lugar. Porque a Eva, a primeira mulher, não é fácil de achar. Então tem que procurar. Tem que procurar. Mulher virtuosa tem que procurar. Olha lá. Mulher virtuosa, quem é que vai achar? O seu valor excede aos rubim. Rubim é homem. Rubim é homem. Entendeu? Então uma mulher dessa vale por 7 homens. Entendeu? Uma mulher virtuosa vale por 7 homens.
Você quer ver por quê? Ó? Outro verso. O coração do seu marido está nela confiado. Ele não tem ciúme dela. Ele não tem ciúme dela. Vou só parar ali, ó. Ele não necessitará de despojo, ó. Para um pouquinho. O coração do seu marido está nela. Eu estive lá no Oriente, e na época que eu estive lá, era a festa que eles estavam guardando, e aquele povo lá, que estava na Jordânia, naquele tempo, eles estavam comemorando uma festa. E essa festa, eles fazem 40 dias de jejum. Jejum assim, eles ficam o dia inteiro sem comer, só comem de noite. E eles separam das esposas. Sabe o que eu achei interessante? Eu comecei a conversar lá, para tentar entender o que estava acontecendo. Porque quando chegou lá, quando eu cheguei lá na Jordânia, para poder ver uma cidade antiga, e quando chegou de noite, começou assim umas 6 horas, assim, que tinha acabado o jejum, começou a tocar buzina, começou a soltar assim rojão, começou aquele movimento, assim, sabe? Parecia quando há jogo de futebol e um time ganha e o outro time sai para a rua, sabe aquele negócio? Os torcedores saem para a rua, parecia aquilo lá. Eu falei, será que teve jogo? E eu estava sentado assim numa pracinha, num banquinho assim, e aquele povo gritando e tal. E aí todo lugar que você ia tinha comida, mais comida, panela de macarrão, panela de carne, aquele monte de comida. Eles diziam assim, que hoje eles estão terminando o jejum. O jejum que eles oferecem a Alá está acabando hoje. 40 dias. E aí eu tinha ido na cidade, e eles afastam das mulheres 40 dias. Eles não têm relação, eles não tocam nas mulheres por 40 dias. Sabe aquelas mulheres que você vê elas assim na televisão, toda vestida de preto, assim, naquela tuba, só aparece o olho. Sabe aquelas mulheres? Aquelas mulheres, elas vão para o comércio durante o dia. Aquelas mulheres vão para o comércio durante o dia. E elas fazem uma compra de perfumes e cosméticos e roupas íntimas, para terminar à noite o Ramadã. Elas vão encontrar com seus maridos depois de 40 dias. Elas vão se preparar para entregar o jejum do marido depois de 40 dias. Sabe o que me chamou a atenção? É que para fora elas usam aquela túnica, aquela turba, todo aquele manto todo. Mas quando chega dentro de casa, elas tiram. E nós que estamos aqui, pastor, no Oriente, aqui no Ocidente, e muita gente faz a acepção daquelas mulheres, elas são rejeitadas, são disciplinadas, são excluídas, né? Mas eu observei bem, eu não sei se elas estão tão erradas. Porque aqui no Ocidente, as mulheres andam quase nuas na rua. E quando chega de noite, quer dormir de calça comprida. Entendeu, pastor? E lá não dá muito divórcio por causa disso. Porque as mulheres se expõem na rua. E depois quer pôr roupa dentro de casa. E elas lá, aquelas mulheres, não. Elas se vestem em todas aquelas roupas escuras. Que você só vê o olho na rua. Nenhum outro homem pode olhar, ou ver, ou assimilar as curvas do seu corpo. Que não dá para ver. Mas quando é de noite, elas pararam no comércio e compraram perfume, irmão Heraldo, para mostrar a beleza que elas têm para o marido. Agora tem umas mulheres que não conseguem arrumar marido. Precisa expor o corpo para chamar a atenção de um homem. Aí que vem a grande decepção do casamento, está aí, pastor. Porque as verdadeiras Eva, elas não precisam
mostrar o corpo, nem mostrar as pernas, nem mostrar os braços, nem mostrar a barriga, para poder casar. A beleza delas está dentro. O marido confia piamente nela, porque ela é uma mulher tremenda, que você vai ver agora. Coloca o outro verso lá, olha lá. O coração do marido está nela, confiado. Então ele não necessita de despojo. O marido confia. O marido descansa, meu irmão. A mulher verdadeira, o marido descansa. Ela sabe o seu lugarzinho. Ela sabe até onde ela pode ir. Ela sabe. Às vezes as pessoas não sabem, mas precisa aprender. Entendeu? A pessoa precisa aprender. O outro verso diz assim: ela só faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. O outro verso diz assim: ela busca a lã de linha, trabalha à vontade com a sua mão. Ela é trabalhadora. Com navios mercantes ela faz de longe o seu pão. Ela não tem preguiça. Levanta mesmo de noite para dar de comer na sua casa e distribuir tarefa à sua serva. Dentro de casa é ela que manda. Não está aparecendo o marido, está aparecendo ela. Olha para você ver. Chega lá, a casa dela não está virada de ponta cabeça, meu irmão. Não tem roupa jogada para tudo que é lado. Não tem um monte de pia. Não tem não. Se chegar na casa dela lá, ó, ela levanta de noite. Olha o outro verso. Eu não vou tratar sobre provérbios. Exame, ó. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ela não é preguiçosa. O outro verso, ó. Vem que boa mercadoria, e a sua lâmpada não apaga de noite. Quer dizer que ela se prepara. É uma mulher precavida. Estenda a sua mão ao fuso. Quer dizer, ela trabalha com a sua própria mão. E a sua mão se pega na roca, que é onde vai fazer a trança do tecido. Abre a sua mão ao pobre e estende a sua mão ao necessitado. Ela é caridosa. Não teme a neve na sua casa. Ela não tem medo, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Ela não tem medo do tempo de frio, porque ela já preparou todo mundo. Faz para si coberta de tapeçaria, e seu vestido é de seda e de púrpura. Se a pessoa parou para pensar? Seu marido é conhecido na porta e assenta-se entre os anciões da terra. Ninguém precisa apresentar o marido dela, porque todo mundo conhece ele por causa dela. Porque quando o pessoal vê o marido de uma mulher virtuosa, começa a se perguntar: como é que deve ser a mulher desse camarada? Não é a primeira pergunta que vem? É isso que ele está falando. Faz pano de linho, vende, entrega cinto aos mercadores. Uma pessoa, uma mulher dessa. A força e a honra são os seus vestidos, e alegrará com o dia futuro. Ela não tem medo do futuro. Ela abre a boca com sabedoria, não fica falando e nem comentando, e nem fica ligando no telefone, nem comentando da vida dos outros, e nem murmurando de ninguém, nem criticando ninguém. Quando você vê uma mulher dessa parada, você pode ter certeza que da boca dela não está saindo murmuração. E a sua lei da beneficência será a sua língua. Ela está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. O outro verso, olha só. Levanta os seus filhos, chama os seus filhos, a chama de bem-aventurada. Não é ninguém que chama. Os filhos desta mulher reconhecem a mãe. Diz: minha mãe é bem-aventurada. E seu marido também, a ele a louva. Essa mulher é reconhecida pelo marido e pelos filhos. Olha para você ver. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu, sobre todas, é a mais excelente. No verso 30, enganosa é a beleza para quem fica pintando, não que não deva se arrumar. E vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será honrada. Então uma mulher dessa, dá-lhe o fruto às suas mãos e deixa o próprio trabalho louvá-las na porta. Então o texto vai dizer que se preparar, se arrumar, é um dever. Mas o valor de uma mulher
está dentro dela quando ela abre a boca. Esta era a Eva. Entendeu? Esta era a Eva do Adão. Então o texto vai dizer assim, que nós encontramos esse primeiro resumo da família, que é aqui. O texto, eu marquei alguns versos para poder ler com os irmãos, que a beleza vem de tudo aí, desses dois casais. Você já pensou um homem ter uma mulher dessa? Uma mulher que cuida da beleza, uma mulher que cuida do interior, uma mulher que fala pouco, uma mulher que trabalha de noite, uma mulher que os próprios filhos a louvam, uma mulher que o seu próprio marido a louva, uma mulher que os de fora o louvam, uma mulher que conhece o seu marido na rua por causa dela. Já pensou? Levanta de noite, cuida da ordem aos empregados, cuida dos funcionários, cuida da casa, não come o pão da preguiça, sua casa está tudo no seu devido lugar. E ainda faz a obra de Deus. E depois ainda a mãe de Lemuel, que é o rei, vai dizer assim, olha, tem muitas mulheres excelentes, mas você passa na frente de todas elas. Então essa é a mulher virtuosa. Então o texto vai dizer que essa era a Eva. Essa era a Eva que estava lá. Eu vou compartilhar para você começar a entender o texto. Então, a beleza da criação está aí. Essa é a grande beleza da criação. Está aí a responsabilidade. A grande responsabilidade está formada nesse homem e nessa mulher. Aí a Bíblia diz que Deus incumbiu a responsabilidade deste homem e dessa mulher. E qual foi a incumbência que Deus respondeu? Deus deu a responsabilidade do homem e da mulher. E depois que eles casaram, que Deus uniu os dois, aí Deus deu a responsabilidade para os dois. E aí o verso de Provérbios, capítulo 22 e o verso 6, se os irmãos estiverem lá no projetor, vai dizer assim que a primeira responsabilidade do homem e da mulher juntos é ensinar os filhos no caminho que devem andar. E isso não é dever dos homens e nem das mulheres, isso é dever dos dois juntos. Ensinar a criança, os filhos que eles vão ter no caminho que devem andar. Provérbios 22, verso 6, vai dizer que eles devem ensinar os filhos andando junto com os filhos. Então a primeira responsabilidade do casamento é esse. A segunda é doutrinar os filhos, olha lá, educa a criança no caminho em que deve andar, até quando envelhecer, ela não se desviará dele. Porque uma criança aprende até os 6 anos, nunca mais vai esquecer. Por isso que é necessário que as crianças venham à escola dominical. Então está aí, não adianta mandar as crianças, você tem que estar junto, você é o pai. Porque as crianças não aprendem por palavra, aprendem por exemplo. Depois, aí a doutrinar os seus filhos, Efésios capítulo 6 e o verso 4. É um dever do pai e da mãe, doutrinar os seus filhos. Doutrinar quer dizer instruí-los, colocar limite aos seus filhos. É um dever do pai e da mãe, que se os pais e a mãe juntos não doutrinar os filhos fazem o que quer. Não vos provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na demonstração do Senhor. Isso é dever dos dois. Às vezes você vê criança no colo do pai e da mãe, crentes, crianças, 4 anos, batendo no rosto do pai, e o pai dando risada, fazendo birra, deitando no chão. Daqui a pouco uma criança de 4 anos tira o pai da igreja, a mãe da igreja, a tia da igreja, a avó da igreja, fica tudo lá fora. 4 anos. 4 aninhos. Você já pensou quando ele tiver 16 aninhos? Se com 4 ele já faz isso, ele vai mostrando assim, eu posso. Dê uma criança um tapa no seu rosto e dê risada para você ver. Outro dia ele dá outro. Mas mira. A hora que você levar um, mira. E dê para você ver. Outro de encontro. E dê mais forte para você ver. Ele vai chorar, mas ele vai falar assim, não, peraí. Vamos medir força. Você quer medir força? Não vamos medir força. Quer medir força? Não vai medir força. É nós que ensinamos. Quero ver que uma criança que sobe em cima do banco, pula em cima das cadeiras, joga quando de flor, que a hora que chegar em casa o pai pegar, arrumar uma vara, arrumar uma cinta, sentar no carro assim, na casa de Deus não é desse jeito. E acertar os ponteiros com ele, eu quero ver se outro culto ele vem fazer.
Eu criei e estou criando. E eu gosto de acertar os ponteiros quando eu não estou nervoso, irmão solteiro. Não, na hora, no dia, não. Não, vai dormir. Vai comer, beber café, comer pão. E aí, no outro dia, ele acha que esqueceu. Aí você chama ele, porque você não está irado. O que você vai fazer não é com ira, já é pensado. Você vai acertar as pontas assim, pensa. Você vai parar pensado. Aconteceu isso. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu não gostei disso. E se eu fazer isso de novo, vai acontecer isso. E eu estou te avisando. Sorrindo, dando risada. Que o pai está dando risada, que o pai está contente. Mas o pai vai bater contente. O pai vai dar cintada dando risada. É assim que o pai vai pegar. Eu quero ver se ele vai pular aqui. Eu quero ver. Eu quero ver. Não, gritou, falou. Não. Vai gritar na sua casa a hora que você casar. Porque aqui é a minha. E vai gritar com a sua mulher a hora que você tiver. Porque essa aqui é minha. Uma criança, adolescente, não trabalha. Levanta 10 horas, depois fala assim, eu não gosto disso. Não gosta disso, arruma um serviço e vai trabalhar. E compra o que você quer comer e traz aqui. Porque enquanto você estiver aqui, você vai ter que orar para agradecer aquilo que Deus tem dado. Eu vejo muitos filhos fazer isso. E o pai diz assim, eu não sei o que eu faço com meu filho. Mas coloca ele, doutrina ele na palavra, ensina ele, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida. É essa. Vamos orar, vamos agradecer. Senão criamos, irmão. Eu estou criando. E vendo o erro, é que você vai aprendendo. Você vai treinando. Sendo agradecidos a Deus. Sendo louvados a Deus. Ensinamos a orar a Deus. A buscar o Senhor. É assim que nós ensinamos nossos filhos. Então, nós vemos hoje, e os pais ainda ficam bravos. Pega uma criança dessa andando na igreja e tira para fora para você ver se você não arruma algum problema com os pais. Pastor, não dá, porque eu não vou na igreja. Porque se eu for na igreja, não dá para segurar meu filho. 4 aninhos, 5 aninhos, ora. Vamos ajudar. Pede ajuda. Ajuda. Fala, irmãos, me ajude. E nós vamos lutar. Ensiná-lo o caminho que deve andar. Então, esse era a primeira família que estava lá. O segundo, os pais devem entesourar para os filhos. Isso é dever do pai e da mãe. É entesourar para os filhos. E não os filhos entesourar para o pai. É o pai entesourar para os filhos. E não os filhos entesourar para o pai. 3. Porque nós criamos filhos para os outros. Nós não criamos filho para nós. Você vai terminar na sua casa. Você com o homem com quem você casou. E os filhos vão formar as suas famílias. E você vai envelhecer juntos. E eles virão visitar você de vez em quando, conforme o tamanho do amor. Mas se você der moleza, eles vão trazer os netos para você cuidar. E criar. E minha avó dizia assim, quem bateu que balança, não é isso? Minha avó dizia isso. Respeitar o esposo, o espaço do seu filho. Respeite ele. Se ele se já está tratando como homem, ou se está tratando como mulher, como jovem, como moça, respeite. Não trate eles como criança. Olhe na altura do olho dele, no nariz dele e converse como homem. E já que ele quer ser tratado como homem, trate ele como homem. Se ela quer ser tratado como já uma mulher, uma moça, então que ela também responda como tal. Não invada a privacidade. Dê o limite para ele, dê o respeito a ele. Não contrarie ele. Não traga a ira dele, traga o respeito dele. 5º, dever do marido. Agora eu vou ler, esse eu vou ler. 1 Coríntios 5 e 7.
O marido deve satisfazer a mulher sexualmente e a mulher deve satisfazer o marido. Isso é o dever dos dois. Isso é dever. Está aí o texto. Alimpai-vos do fermento velho e estejai-vos na nova massa, assim porque como está em Cristo. E aí o texto vai dizer o outro verso. 1 Coríntios 7 e 5. É 7 e 5, não é 5 e 8. 7 e 5. Então esse é um dever do marido e da mulher, depois de juntos, depois de casados. Vós não priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por acordo. Vós aplicardes ao jejum e à oração. Depois ajuntai-vos de novo outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Esse é o dever do marido e da mulher. Tem umas mulheres aí, uns homens, que já viu falar assim, se coloca a mulher no gancho, o marido no gancho, já viu falar? Não, meu marido está no gancho já faz 20 dias, 40 dias. Aparece uma outra, tira do gancho, aí você vai ver o que vai acontecer. Fica ela fazendo o que não deve fazer, para que não haja, para que não haja incontinência e não haja tentação por vossa parte. Porque Satanás vai levantar. Então esse é um dever também do casamento. 6. Agrade o marido à sua mulher. O marido deve agradar a sua mulher. Está em Coríntios, capítulo, o mesmo capítulo, verso 32. O marido deve agradar a mulher e a mulher deve agradar o marido. Mas é muito comum um dos dois deixar ambos e começar a agradar os filhos. Entendeu? Muitos deixam agradar um ao outro para poder agradar os filhos. E aí, mas a Bíblia está dizendo que você, marido e mulher, deve agradar um ao outro. Então essas são a responsabilidade para o casamento. Então o texto vai dizer que essa beleza desse resultado deve perseverar, para que não pudéssemos houver um erro. Entendeu? Então Deus faz uma criação perfeita, dá incumbência perfeita, aí os discípulos vêm e falam para Jesus assim, os discípulos de João vêm e falam assim, mas não é lícito casar, divorciar. Jesus diz assim, mas o princípio não era assim. Vamos voltar ao princípio? Ele vai dizer assim, você quer ver voltar ao princípio? Então o texto vai dizer assim que o princípio não era. Eu marquei um verso para ler com você, que o princípio não era assim, não era desse jeito o princípio. Então Deus vai fazer uma junção na família, Deus vai fazer uma junção, esses foram os versos que eu li com você, que nós temos que tomar cuidado com aquilo que vamos deixar. Eu vou fazer uma ilustração para você entender do que é que Jesus estava fazendo. Eu vi um pastor fazer isso, eu achei muito interessante. É uma ilustração para você dizer para você por que foi que Jesus mandou voltar ao princípio. Por que foi que Jesus mandou voltar ao princípio? Jesus está dizendo assim, o problema não é o casamento. O problema não é o divórcio. O divórcio não tem problema. Vocês não podem ficar olhando para o divórcio. Entendeu? Deus fez uma escolha muito, muito tremenda. Eu vou fazer uma ilustração, só para você entender, e eu vou orar com você, o que foi que Deus estava falando. O que Deus estava falando. Olha, Deus estava falando de uma forma de voltarmos ao princípio das coisas. Então eu vou precisar de um irmão para nós fazer um papel aqui, para que ele seja como se fosse Deus. Tem um irmão aí bem assim, grande para ser assim, para fazer como fosse Deus aqui nessa escada. Eu acho que vai dar para nós fazer uma ilustração. Tem que ficar bem aqui assim, um grande aqui, ó, entendeu? Vem aqui, Wilson, vem aqui você, o mais grande que tem aqui você. Vem aqui que você vai, vamos fazer aqui. Vamos ficar aqui, fica em pé aí, fica aí. Agora eu tenho que achar um pastor Jesus para ser o Adão. Vem aqui, o Paulinho vai ser o Adão. O Adão está aqui, você fica aqui embaixo, no degrau de baixo. Paulinho, você é o Adão. Isso. Agora eu preciso de uma irmã para ser a Eva. Tem uma irmã para ser a Eva aí? Vem uma irmã para ser a Eva aqui. A esposa do Paulinho, cadê a esposa do Paulinho? Vem aqui. Mancema, vem aqui, a irmã vai ser a Eva. Vem aqui. Vem aqui, a irmã Mancema vai ser a Eva. Vamos fazer as coisas certas. A Mancema vai ser a Eva. Agora, a Mancema vai ser a Eva, fica aqui. Agora eu preciso de 2 adolescentes, uma moça e um rapazinho. Vem aqui. Senão eu vou chamar pelo nome, olha. Vem aqui os 2 filhos do Adão e da Eva. Vem aqui, 2. Rapidinho, vem aqui. Não vai falar nada não, você vai ficar aqui na frente. Vem aqui a Carol do Laércio. Vem aqui, Carol.
Vem aqui a Carol. Vem o outro aqui, vem aqui agora, ó. Mais um rapaz, um jovem, um adolescente. Vem aqui para cá, Carol. Só para me fazer uma ilustração. Isso, vem aqui, irmão. Deixa eu ver agora. Fica aí no degrau de baixo aqui. Isso, muito bem. Agora eu preciso... Não, sobe no outro degrau com ela. Isso, muito bem. Agora eu preciso de uns 4. Uns 4 jovens. Vem aqui uns 4 jovens para mim. Vem aqui uns 4 jovens. Pode vir uns 4, 2. Vem aqui. É rapidinho, meus irmãos. Estão com medo de quê? Vem aqui. Isso, vem aqui. Fica aqui embaixo aqui, ó. Isso, fica aí embaixo no chão. Eu vou fazer uma ilustração só para você entender o que é que Jesus estava fazendo. Precisa mais 2 jovens. Se não vir, vai casar logo. Vem aqui logo. Falta mais um. Para fazer aqui a população. Vem aqui, para nós fazer. Isso, vem aqui, ó. Fica aqui embaixo. Aí, fica aqui na frente, aqui, o Gnave. Jesus diz assim, ó. Preste atenção, aqui, ó, fica aqui embaixo. Isso. Jesus diz assim, ó. Vocês precisam olhar para o princípio. Volte para o princípio. Quando vocês, aqui, ó. Aqui está a comunidade. Está a comunidade que é formada pelas cidades, que é formada pelos povos. Está aqui. Esses 4 jovens estão representando a comunidade, que são os povos, os bairros, as vilas, são a comunidade. Depois aqui está a família, aqui está a Eva, aqui está o Adão e aqui está Deus. Certo? Quando você vê a nação, vocês são a nação. Vocês são as cidades, os povos, os países. Quando vocês verem as nações em adultério, as nações incrédulas, quando vocês verem terremoto no meio dos povos, quando vocês verem desgraça no meio do povo, quando vocês verem briga, quando vocês verem tragédia no meio do povo, incredulidade, divisões, várias religiões no meio do povo, não culpe Deus. Deus diz assim, não culpe Deus. Deus não tem culpa. Você volte a atenção daquela nação para a comunidade que forma ela. Então a comunidade que forma ela, que são os bairros que formam ela, você volta para isso, para essa comunidade. Essas nações são formadas aqui. E você olha para essas comunidades. E você olhando para essas comunidades, você vai encontrar que essa comunidade tem dificuldade. Ela tem desrespeito, ela tem pecado, ela tem vício, ela tem droga, ela tem sexo ilícito, ela tem jogo, ela tem orgia. Aí você fala, então, a desgraça da nação está do jeito do que a comunidade está vivendo. Você olhando para a comunidade, Deus diz assim, o problema não está na comunidade. Dos jovens, das moças que estão tendo filhos na sua adolescência, o problema não está na comunidade. Aí Deus diz assim, então vocês voltem para a família. O problema está na família. Quando você olha na família, você vai ver que a família está desorganizada. Os pais não comem mais com os filhos não respeitam mais os pais. O pai não tem respeito mais da mulher. O pai está traindo a mulher. Então, o problema que está reflexivo na comunidade é por causa da família. Então, os filhos estão brigando dentro de casa. Os filhos estão com problema com a família, com os pais. E Deus diz assim que o problema está na família. O problema da nação está na comunidade. O problema da comunidade está na família, que estão divididas. Que estão dentro de casa, mas não tem mais comunhão. Cada um tem o seu quarto. Ninguém conversa mais com ninguém. A filha grita com a mãe. O filho grita com o pai. E eles não obedecem mais. O pai não ora mais em casa. O pai não lê mais a Bíblia. A mulher não tem mais comunhão com o marido. Eles não oram juntos mais. O pai fica na televisão o dia todo. A mulher, quando a televisão, o pai sai, a mulher entra. Os filhos ficam para a rua. Então o problema está na família. Porque eles não têm mais temor de Deus, não têm mais comunhão. E como o problema está na família, quando o problema estiver na família, você vira que o problema deve estar na mulher. Então Deus diz assim, então você vai olhar para a mulher. E quando você olhar para a mulher, dentro dessa família que está com problema, a mulher está angustiada, está triste, revoltada com a vida, desistindo do casamento, infeliz. A mulher não está quase dormindo de noite, cansada de tanto trabalhar e não ser reconhecida, de não ser respeitada pelos filhos, de não ser respeitada pelo marido. Essa mulher está esgotada. Então o problema está nessa mulher. Como essa mulher está esgotada, essa mulher também está abrindo mão de tudo. Então ela ficou irada,
essa mulher está falando alto dentro de casa, essa mulher está respondendo, essa mulher não está fazendo o seu papel direito. Por quê? Porque ela está sobrecarregada por causa da dificuldade da família que está em cima sobre dela. Mas quando você encontrar uma mulher nessa situação, uma mulher assim largando, achando que a coisa mais infeliz que ela fez foi casar, que ela deveria ter ficado na casa do pai dela, que ela não deveria ter casado. Então quando você encontrar uma mulher dessa, Deus diz assim, a culpa não é da mulher, olhe para o homem. E quando você encontrar um homem, aí a Bíblia diz assim, você vai encontrar Adão. E você vai encontrar que o problema está no Adão. Porque o Adão não tem mais comunhão com Deus. O Adão não ora mais. O Adão que Deus constituiu para governar e ter comunhão com Deus, não encontra mais com Deus. Na casa dele não tem tempo mais de oração. O Adão que era para poder pregar a palavra para os filhos, nem ele mesmo tem Bíblia. O Adão que poderia defender a sua esposa, ele é o primeiro a agredi-la. O Adão que deveria honrar os seus filhos e com autoridade governar a sua casa, ele governa nos gritos, no chute nas portas dos banheiros e nas portas da sala e nos murros da parede. O Adão está descontrolado, está desgovernado. Então Deus diz assim, o problema não está na nação, está na comunidade, não está na família, não está na Eva, o problema está no Adão. E quando o Adão reconhece isso, o Adão tem que voltar a Deus. Para resolver o problema da sociedade, o Adão tem que voltar a Deus. Então não tem internato de drogados, não tem ciência que resolva o problema. O problema é que os homens precisam voltar para Deus. Os homens precisam voltar a ler a Bíblia, a chorar dentro de casa, a governar a sua família com amor, porque ele governando. E quando o Adão volta para Deus, então Deus vai começar a resolver o problema da sociedade. Então Deus vai sarar o Adão, vai governar o Adão e vai dizer, Adão, você precisa da minha presença, Adão, você precisa da minha palavra, Adão, você precisa ouvir a minha voz, Adão, você precisa encontrar comigo na viração do dia, Adão, para acalmar esta mulher, Adão. E quando esta mulher vê que o Adão foi mudado, que o Adão agora é doce, que o Adão agora é manso, que o Adão agora tem comunhão com Deus, que o Adão agora governa a casa com sabedoria, que o Adão agora é trabalhador, que o Adão agora é temente a Deus, essa mulher começa a amar esse Adão e começa a ajudar a esse Adão. Essa mulher ajudando esse Adão, começa a tratar os filhos com amor. Tratando os filhos com amor, esses filhos vai ver que os seus pais se amam, que os seus pais vão para a igreja, que os seus pais choram ao pé da cama, que os seus pais oram por eles, também vai encostar e vai voltar a atenção para os pais. Os filhos sendo sarados, gera uma sociedade melhor, uma escola melhor, gera uma vida melhor, uma igreja melhor. Gerando uma igreja melhor, o país será melhor e Deus vai sarar essa terra. É isso que Deus estava fazendo. Então Deus diz assim, no princípio não era assim. Você viu o que Jesus estava falando? Que no princípio não era assim? Diz, não foi assim. O problema não está aqui. O problema não está aqui. O problema também não está aqui. O problema também não está aqui. O problema está aqui. Foi o homem que não guardou a palavra. As mulheres casam com um Adão que não conhece Deus. Um Adão? Irmão, preste bem atenção, não estou pregando contra nada, eu só estou ensinando aos irmãos que esse Adão tem o direito da sua vida particular, da sua comunhão, da sua alegria. Eu não sei do que ele gosta, mas ele precisa deixar entender a sua família que ele conhece Deus, que ele tem a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que o Adão precisa ser profeta, precisa ser pregador, nem ser pastor, nem andar de paletó e gravata, não é isso. Mas esse Adão precisa pelo menos, orar na mesa na hora de comer. Mas essa Eva é só uma ilustração, viu, Bruno? Essa Eva nunca viu esse Adão orar. Essa família nunca viu esse Adão ler a Bíblia. E depois fica mandando os filhos para a igreja.
Então, o que vai gerar? O que essa sociedade vai gerar? De um pai que não conheceu Deus, que perdeu Deus no caminho. Uma sociedade que não tem temor. Uma sociedade que na hora que você está pregando, ele vira as costas e vai embora para fora. Uma sociedade de jovens e adolescentes que mastigam chiclete e colam debaixo do banco. Uma sociedade que vem com o celular para dentro da igreja e ficam trocando mensagem enquanto o culto está desenrolando. Uma sociedade que não teme a Deus, que não tem mais temor ao Senhor, e aí o pregador vem e bate. Mas Deus diz, o problema não está lá. O problema está lá em cima, na cabeça. Entendeu? Então o pecado se esparrama de lá. Então quando você achar uma sociedade complicada, volte para trás. Começa a olhar para trás. Começa a viver para trás. E aí para Deus sarar, Deus começa do homem para baixo. Porque é da cabeça. Deus criou um homem para ser cabeça. Fez uma estrutura para suportar tudo isso. É desse homem. Mas se esse homem se desviar lá em cima, torce tudo embaixo. Então Jesus estava dizendo, o problema não é o casamento. O problema é com quem você está casando. O problema, quando você for casar, olhe para esse homem, olhe para esta mulher, se ele não tem um desvio de caráter. Porque se ele tiver um desvio de caráter, ele vai desviar tudo para lá. Se ele for um mentiroso, ele vai trazer a família, todo mundo vai desviando para mentira. Não olhe para a cor dos olhos dele, não olhe para a cor dos olhos dela. Não olhe para a cor dos cabelos, nem da roupa que ela usa. Olha se ele é íntegro. Olha se ele conhece Deus. Olha se ele conhece a palavra de Deus. Olha se ele encontra com Deus. Olha se ele tem jardinha. Olha se ele está de pronto a defender o que Deus tem dado. Se você encontrar um homem desse, pode ter certeza, ele pode não deixar uma casa para os seus filhos repartir quando ele morrer. Mas a hora que os seus filhos rodearam o seu caixão e deixou um barraco que eles escondem dentro, os seus filhos vão chorar em volta do caixão e vão dizer, meu pai era homem. Tem nada. A mãe pode não saber ler e na hora de escrever pegou a colocar o dedo. Mas quando essa mulher morrer, os filhos vão rodear e vai dizer assim, esta era uma mulher. Entendeu? Porque não tinha desvio. Deus abençoe vocês. Pode ir a sociedade, a nação, a sociedade, a Eva, o Adão, e aí o Nilson, que é o Deus, também pode sentar. Eu vou terminar dizendo a você, entendeu, irmão? Olhe para cá agora que eu vou encerrar. Não culpamos os nossos filhos, pastor Romulo. Olhamos para a nossa vida. Não culpamos as nossas mulheres. Olhamos para nós. Me perdoe as irmãs se não entenderem desse jeito. Mas foi com Deus, foi com o homem que Deus falou. Foi para o homem que Deus deu a lei. Vou terminar. O homem é o sacerdote. Ele profetiza a lei dentro de casa. É ele que profetiza para os seus filhos. Está escrito, honra o teu pai e a tua mãe, e prolongará os seus dias diante da face da terra. É o homem que levanta no dia do aniversário dos filhos e profetiza na vida dos filhos dele, põe a mão na cabeça, ora por eles, abençoa eles. É o homem que abençoa a mulher. Quando uma mulher não recebe uma oração do marido, entendeu? E as mulheres? As mulheres não podem ser sacerdote. As mulheres não podem ensinar a lei, porque elas não receberam a lei. Elas vão aprender com o marido. Não é isso que Paulo falou? Então o que elas fazem? Profetiza. O ministério da mulher é profetizar. O marido vai levantar e dizer assim, nós vamos construir uma casa, para nós colocarmos os nossos filhos. Nós vamos trabalhar, colocar os tijolos, e aqui, ó,
eu vou construir uma... A mulher é profetisa. Ela levanta e fala assim, não vai faltar nada. Deus vai prover tudo. O Senhor vai dar condição para nós construir. Ela vai reunir os filhos e ela vai dizer, Deus vai nos dar uma casa, porque o marido é o sacerdote. Ela ouviu a palavra, então ela é a profetisa, ela que vai verbalizar a palavra dentro de casa. É ela. Agora, quando a mulher começa a levantar a conta, pronto. Seu pai bateu a cabeça, ficou louco. Não tem nem comida para comer, diz que vai construir casa. Onde é que ele vai arrumar dinheiro? Só se ele roubar. Pronto. As mulheres não sabem o seu papel. As mulheres não sabem a sua função. Então Deus diz assim, olhe para trás. Eu termino dizendo, olhe para elas. Então, eu deixo aqui um texto para nós terminar. Qual vai ser? É uma pergunta. O memorial que você vai deixar quando você morrer para sua família e para a igreja que você congrega. Qual vai ser o memorial? Qual vai ser a lembrança que vai ficar de você? Isso aqui. Uma pergunta. O que você vai deixar? Porque a coisa mais importante que um homem se deixa para os seus filhos não são os bens, são exemplo de vida. Por que Isaac abraçou a causa do pai Abraão? E Deus se apresentou e disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por quê? Por causa do exemplo. O Isaac olhou no olho do Abraão, e Abraão olhou no olho do Isaac, e o Isaac, não, eu tenho certeza disso que estou falando para você, o Isaac não falou, mas o Isaac pensou, a hora que viu deitado naquele lenho, naquele altar de lá, com as lenhas embaixo, e o fogo para pegar, pastor Gidaldo, ele olhando no olho do pai dele, ele diz assim, o meu pai me ama, mas o meu pai ama mais a esse Deus que ele serve do que eu. E quando Deus falou, Abraão, não faças tal. O Abraão tirou o Isaac e abraçou ele, gostoso. Abraçou e matou o cordeiro. Você já pensou a alegria daquele pai quando desceu do Monte Moriá com o Isaac pulando? E você já pensou que imagem que ficou na lembrança desse menino? De ver o pai que ia descer o cutelo em cima dele mesmo por amar a Deus. Você já imaginou para isso? Nunca mais Isaac esqueceu disso. Ninguém pode deixar nada para os filhos, a não ser o exemplo. Você pode não deixar uma camisa, mas os teus filhos vão lembrar do seu choro, das suas lágrimas, do seu sofrimento, da sua luta, da sua batalha e de como você amava a Deus. Eu deixo aqui uma palavra para o seu coração. Deus te abençoe e te guarde. Então, quando, irmão, a mulher é tão boa quanto o homem, e o casamento é tão bom como ficar solteiro, o problema não está no casamento, está com quem você vai casar. Está com quem você vai casar. É isso. E as pessoas não param para pensar nisso. Então, antes de escolher alguém, olhe bem se essa pessoa tem um caráter firme. Olhe bem se essa Eva não fala demais. Não fala mal de todo mundo. Você vai casar com uma Eva que não é profetiza. Você vai casar com uma Eva que não profetiza e critica. Olha para ver se você vai achar um Adão, que esse Adão seja sacerdote. Fale a palavra, não fale da vida dos outros. E nem levante contra o pastor e nem o ministério da igreja. Porque senão você não vai casar com um sacerdote. Você vai casar com Coré. E se você casar com Coré, você vai ser sepultada viva no meio do arraial. Porque quando Coré morreu, Deus não falou assim, ó, tira o Coré, tira a filha, tira o filho do Coré, tira a mulher do Coré. Porque eu vou sepultar o Coré com 250 pessoas. Foi isso que ele falou? Ele falou assim, não, separe, porque eu vou enterrar vivo o Coré, a sua mulher, os seus filhos e a sua família e todo mundo que está ligado em Coré. Então, eu termino dizendo a você, Jesus disse, o divórcio não é o problema. O divórcio é só a febre
está esquentando o corpo e dando 40 graus para dizer que alguma parte do corpo está com infecção. Então não adianta colocarmos o corpo debaixo do chuveiro para a febre abaixar, ou tomarmos algum medicamento para controlar a febre. Isso é só, irmão, um paliativo até chegar aonde deve resolver, aonde é que está causando a febre. Se é a garganta, se é o ouvido, se alguma parte do corpo está inflamada, tem que resolver. Porque a febre não mata. A febre avisa. Ela só mata se o problema não for resolvido. Mas ela está avisando que tem um problema. E quando nós vemos na comunidade, ou quando nós vemos na igreja, uma frieza, um desânimo, é só um sinal que algum lugar está com problema. Então Jesus diz, volte para o princípio. Volte para o começo. Volte lá. Amém, irmãos?